Olá pessoal, tudo bem? Então, espero que sim. Eu irei trabalhar com vocês essa disciplina, a disciplina de Ética Aplicada à Enfermagem e Legislação Profissional. E para começar, eu vou falar um pouquinho sobre mim e também minha profissão. Eu me chamo Kleber dos Santos, sou biomédico habilitado em patologia clínica pelo Conselho Regional de Biomedicina, especialista em microbiologia pela Faculdade Dom Alberto, especialista também em vigilância sanitária e qualidade dos alimentos, também pela Faculdade Dom Alberto, e por último, especialista em saúde ambiental e saneamento para comunidades rurais, pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, aqui em Petrolina. E para começar, a gente vai trabalhar este mês, essa disciplina, questões voltadas para a ética voltada para a enfermagem, a ética ela no âmbito profissional. E para começarmos esse assunto, a gente precisa compreender um pouco mais sobre ética, o conceito de ética. Então, nesta disciplina, iremos abordar os conceitos de ética, moral, bioética, ética profissional e o código de ética da enfermagem. Para começar, o conceito de ética, ele é bem mais difundido em nosso cotidiano do que imaginamos, porque crescemos acreditando naquilo que é correto, que é certo. Isso porque nossos pais, eles nos ensinaram dessa forma. Foi algo que eles construíram e na nossa educação eles foram difundindo esse conceito. Então, crescemos acreditando que devemos nos comportar, respeitar o próximo e até mesmo pedir desculpa ou agradecer. Essas situações fazem parte do nosso dia a dia. Então, já nascemos e já crescemos com esse senso ético do que é certo e do que é errado. E isso a gente vai levando cotidianamente em nossa vida. A ética, ela está muito voltada, na verdade, ela é ligada no meio coletivo, na sociedade. E é mais voltado para essa questão do que é certo, que é errado, diferente da moral, que é algo que a gente vai discutir mais para frente. A ética, ela aborda o meio coletivo, a sociedade de um modo geral. Uma reflexão, para a gente compreender melhor esse assunto, eu vou trazer uma reflexão para que a gente possa compreender melhor esse conceito de ética. É o seguinte: se ao caminhar em uma rua ou numa praça, eu estou com uma garrafinha de água mineral, após beber a água, eu decido me desfazer dessa garrafinha. Aí eu decido jogar ela na rua ou na calçada. Essa atitude seria uma atitude ética ou uma atitude antiética? Reflitam aí. Assim, pela abordagem do personagem e tal, de querer jogar essa garrafinha em via pública, no sentido de ética, é tido como algo ruim. Trazendo para o conceito ético, isso é ruim por quê? Porque a atitude daquela pessoa, o ato moral em jogar a garrafa na rua, ela pode levar outros indivíduos a fazer aquilo, entendeu? A praticar a mesma ação. Porque a ética, ela nos diz que é errado jogar lixo na rua. O papel da ética é esse, é mostrar a você o que você deve fazer ou não fazer. A ética é sim ou é não, é certo ou errado. O conceito de ética é isso, é mostrar. A ética ela é normativa, ela está voltada para normas, para regras. Entendeu? Entenderam? O conceito de ética é o seguinte: ética é um conjunto de valores e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade.
Ou seja, a ética, como eu falei anteriormente, ela é voltada para o meio coletivo, para a sociedade de modo geral. A ética, ela serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. No exemplo anterior que eu citei, da pessoa que pretendia jogar a garrafa em via pública, aquela ação iria prejudicar o meio social. De que forma? Contribuindo para que a rua ficasse suja. Entendeu? E isso não é legal no meio social. Então, essa atitude iria prejudicar o funcionamento social. Aí, nesse sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, ela está relacionada com um sentido, com um sentimento de justiça social. A ética, ela é objetiva. A ética, ela é universal, sabe? O conceito de ética, embora a gente viva em sociedade, a cultura ela pode sofrer uma influência devido a essa questão cultural. E mesmo ela sendo difundida naquele meio cultural, a ética ela não deixa de ser ética de acordo com a percepção daquela sociedade. Então, a ética ela é universal onde quer que você vá. Ela sempre vai ser ética. Diferente da moral, que é o que iremos discutir posteriormente. Iniciando agora o conceito de moral, moral ela diz respeito às atividades humanas, do ponto de vista do bem e do mal. Como assim? Se a ética ela fala do bem e do mal, do que é certo e do que é errado, a moral ela complementa a ética nesse sentido, de que a moral ela diz respeito à sua atitude, o seu comportamento, a decisão que você venha tomar diante do que a ética diz. Se a ética diz que não se pode jogar lixo na rua, que lugar de lixo é no lixo, e eu tenho a atitude de jogar uma simples garrafa na rua ou no lugar que não é para ser jogado, isso é uma conduta moral ruim. Então, moral ela está relacionada às nossas atitudes diante do que é certo e do que é errado, do que é correto ou incorreto. A moral ela refere-se à capacidade e ao livre-arbítrio a orientar-se conforme as regras de conduta em relação aos outros. Então, a ética ela é de modo coletivo. A moral é na sua percepção como pessoa e indivíduo. Moral é um conjunto das convicções e dos costumes que determinam a conduta de um indivíduo ou um grupo social. A ética, ela lida com o que é certo e o que é errado. A moral também, ela lida com o que é certo e errado. A ética, de modo social, ela implica no consenso e a adesão da sociedade. A moral está relacionada ao seu modo pessoal de agir. É adquirida e formada ao longo de sua vida, por experiências. A ética, a gente também vai aprendendo conforme a gente vai tendo percepção das coisas. Mas moral, que está ligada às atitudes, a gente vai adquirindo ao longo da vida por experiências. Se você fez algo de errado, você vai arcar com as consequências daquele erro. E com isso, é um aprendizado. Então, isso contribui para o nosso crescimento moral. Em relação a normas e regras sociais, a ética é guiada pela cultura da sociedade. Então, aquele meio social pode não ser o mesmo meio social que eu tenho aqui em Petrolina ou vocês aí na cidade de vocês. Um conceito ético ou uma atitude ética
pode ser diferente da que eu vivencio aqui, mas de regra e norma não deixa de ser ética. Quanto que a moral, essas normas e regras, elas são voltadas para o pessoal e é guiada pela sua própria consciência. Porque quando você vai tomar uma decisão, você pensa, faço isso ou aquilo? Quais as consequências vai me trazer se eu fizer isso? Ou se eu deixar de fazer isso? Entendeu? A ética, como eu falei anteriormente, ela é voltada para o coletivo. A moral, ela é a individualidade do ser humano. É o seu modo de pensar, é a sua consciência. Concluindo a ética e moral, a ética é essencialmente inseparável da moral. As duas elas reúnem-se sob o conceito de virtude que significa a disposição resoluta à prática do bem para o alcance da excelência moral. Resumindo, a ética ela diz o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. E as nossas atitudes diante de uma atitude moral, ela faz com que a gente cresça em excelência nesse sentido, contribuindo para que a gente viva em sociedade de um modo mais harmônico. Partindo para outro conceito, a gente que faz parte de um grupo de profissões que é voltada para a vida, a gente que é da área de saúde, a gente vai se deparar com situações que demandam uma atitude ética e uma reação moral. E dentro disso, a gente vê um conceito que limita a gente como profissional de saúde até onde a gente pode ir. E esse conceito ele vem sendo cada vez mais difundido na área da saúde, até mesmo na área de pesquisas, que envolva novos medicamentos, novos procedimentos. E isso vem limitando a ação do homem até que ponto ele pode ir quando se trata de vida. E é o que a gente vai discutir agora. A gente vai discutir sobre bioética, que por definição é um estudo sistemático das dimensões morais, incluindo visão, decisão, conduta e normas das ciências da vida e da saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num conteúdo interdisciplinar. A bioética, ela por ser interdisciplinar, ela vai trazer questionamentos relacionados ao nascer, de quando começa a vida, entendeu? Trazendo também um assunto que é bem polêmico e que agora, devido ao período eleitoral político que a gente está vivendo, é a questão do aborto. A gente tem que ter um conhecimento e a ética ela nos mostra até que ponto a gente pode ir em relação a isso. Se é correto o aborto ou se é incorreto, a bioética, dentro da legislação vigente no nosso país, vai determinar se é certo ou errado. Também dentro da bioética, a gente vê questões sobre o viver, que é a dignidade de vida e busca da qualidade de vida. A gente vê muito essa questão de buscar a qualidade de vida na oncologia, que a oncologia é algo que vem crescendo bastante na área da saúde. É uma área da medicina que ela busca sempre para o paciente qualidade de vida, sabe? Mesmo com inovação no tratamento, medidas, sabe? Que coisas que hoje nós dispomos, que há 10, 20 anos atrás a gente não tinha acesso, que é como o uso dos imunoterápicos, que é uma revolução no tratamento oncológico. E também dentro dessa questão da temática da bioética, um dos assuntos que é também polêmico e bem difundido no meio é o final da vida, que é o que significa dignidade humana na fase final da vida, que é um momento de vulnerabilidade, entendeu? É correto a gente lançar a mão
da eutanásia? Entendeu? Em que momento isso é viável? Até que ponto isso é viável? A distanásia, até que ponto ela é aceitável dentro do código de ética? A ortotanásia, até que ponto a gente pode ir com medidas sabe, para fazer com que o paciente ele viva mais? Até que ponto a gente pode fazer pelo paciente? Entendeu? E assim, a ortotanásia, a distanásia e a eutanásia são assuntos que a gente precisa discutir. Porque a eutanásia, simplificando, de modo geral, diz respeito a um paciente que foi diagnosticado com uma doença incurável e ele, por vontade própria, chama um médico assistente e diz para o médico que não quer mais viver, que quer encerrar sua vida. No Brasil, isso não é permitido. A legislação ela não permite. Mas nos Estados Unidos, em alguns estados, isso é permitido. O paciente conversa com o médico toma ciência, como ele sozinho não pode praticar tal ato, ele precisa de um outro médico que entra em consenso com ele e o paciente, e por meio de drogas, o paciente ele morre. Enquanto que a distanásia é o contrário. Principalmente em casos de morte cefálica, alguns familiares eles pedem para a equipe médica, o hospital, lançar mão de todos os recursos viáveis para que se mantenha aquele paciente vivo, mesmo que dependendo de equipamentos. Então, até que ponto a gente como profissional, a gente como ser humano, a gente deve lançar mão desses artifícios, entendeu? Desses meios. Enquanto que a ortotanásia, simplificando, é o que conhecemos hoje por cuidados paliativos, que é promover ao paciente, já até mesmo em estado de velhice avançada ou em uma doença terminal, como um câncer, por exemplo, dar ao paciente qualidade de vida até a hora de sua morte. É deixar a vida seguir o seu curso, sabe? Mas promovendo qualidade de vida ao paciente. Então, a bioética, ela preza por esse conceito e ela nos limita nesse sentido e nos orienta também através de até mesmo metodologias voltadas para a saúde, as condutas, as normas. O que a gente deve fazer é justamente isso, é refletir e procurar entendimento, conhecimento, para que numa situação como essa, a gente possa se sobressair dessa determinada situação. Vamos falar um pouco sobre ética profissional. Ela existe? Por quê? Como? E quando isso surgiu? Por que é importante a gente falar sobre ética profissional? Porque ética profissional, ela parte de um conjunto de princípios morais fundamentais do certo ou errado, isso no ambiente de trabalho. É a maneira pela qual o ser humano ela conduz o desempenho de suas funções, obedecendo os princípios que regem a moral, o respeito, o conhecimento, o sigilo profissional, a depender da situação, o relacionamento e a caridade humana. Shaw, ele diz que, para que haja conduta ética, é preciso que exista o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício. Então, para que sejamos um profissional ético, dentro mesmo da empresa, de modo geral, a gente tem que aprender a conhecer o que é permitido e não é permitido na empresa. Porque isso vai dizer muito a seu respeito.
como profissional, como integrante daquele corpo de colaboradores, entendeu? Porque se você faz parte de uma empresa, você está lá para contribuir para que aquela empresa cresça e você cresça junto. O que a sociedade e o mercado de trabalho esperam de um profissional? Acima de tudo, honestidade, enquanto ser humano e profissional, perseverança na busca de seus objetivos e metas, porque como profissional você não vai entrar numa profissão se você não tiver um objetivo e você não tiver uma meta. Porque se você quer aquilo, é porque você tem algo em mente. Então a gente tem que perseverar, tem que buscar. Porque se a gente não for atrás e não correr, pode ter certeza que não virá sozinho. E como para ser um bom profissional, mantenha-se sempre atualizado, buscando conhecimento, sabe? Tem dúvida, pergunte, e não custa nada perguntar. Pelo contrário, isso mostra que você tem interesse, entendeu? Procurar ter responsabilidade na execução de tudo que vier pedido a você fazer. Buscar ter iniciativa, que isso se chama, isso é ser uma pessoa proativa. E dentro da ética profissional, como profissionais, e principalmente a gente, sendo profissional da área de saúde, a gente tem que ter noção de três situações, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. A negligência, ela está relacionada à falta de cuidado, o desleixo, sabe? A desatenção. No jurídico, negligência quer dizer que aquilo que falta, aquilo que, apesar de faltar, não é intencional, sabe? Quem não cumpre um ato que lhe foi determinado. Ser negligente é você não ter cuidado com a atribuição que lhe foi dada. Ser negligente é você no ato, como técnico de enfermagem, é você ir funcionar um paciente e não se atentar às condições daquele paciente. Funcionar um braço que já foi funcionado. Isso é negligência. A gente também deve se atentar às situações de imprudência no ato profissional, que é a ausência da cautela, da prudência, da precaução. Entendeu? Usando o mesmo exemplo da punção venosa no ato de vocês como técnicos de enfermagem, porque vocês vão funcionar muitos pacientes aí nos hospitais e como profissionais vocês têm que ter em mente até mesmo prever uma situação. É você pensar que, na verdade, você se precaver de qualquer situação que venha ocorrer. É você ser prudente. Eu, como profissional, como técnico de enfermagem, vou funcionar o paciente B. Mas seu paciente B, ele está aqui já há alguns dias na unidade. As veias dele devem estar bem frágilzinha. Então, eu vou levar um gelco tamanho 22 ou um gelco tamanho 24. Se ao avaliar o paciente, o local da punção, eu ver que as veias estão bem friáveis, eu vou optar por usar um gelco de um calibre menor. Entendeu? Isso se chama precaução ou prevenção. É uma atitude precavida, uma atitude pensada, onde você não vai pôr a vida do paciente em risco. E também outra situação que a gente deve ter em mente e procurar não praticar é a imperícia.
sabe? É, são os atos imprecisos, sem experiência, sem competência ou habilidade. Se o seu enfermeiro, se o seu enfermeiro determinou que você deve funcionar o paciente A, só que você chegou agora na unidade, é recém-formado e você não tem experiência, mas você quer demonstrar serviço, nesse sentido você está errado. Pelo fato de que, como profissionais da saúde, a gente tem que buscar sempre o melhor para o paciente. Se eu vejo que eu não vou conseguir, que eu não tenho habilidade para fazer aquilo, eu comunico ao meu superior e peço que uma outra pessoa venha comigo para me auxiliar, para que eu venha a aprender. Praticar um ato no exercício da profissão sem habilidade, sem competência, sem experiência, é imperícia e a gente pode pôr a vida do paciente em risco, até mesmo por orgulho. Adentrando agora no âmbito profissional mesmo, a gente vai ver um pouquinho do que rege o Código de Ética da enfermagem. Porque toda profissão, principalmente as da área de saúde e algumas da área de gestão também, e são regulamentadas, tem uma legislação específica, e eles também, essas profissões também, têm um código de ética específico, que são regidas pelos seus conselhos, que são os conselhos regionais e os conselhos e o Conselho Federal, na verdade. E o conselho regulamentador da profissão de vocês, futuros técnicos em enfermagem, é o COREM. O COREM, ele mostra, através do Código de Ética, o que a gente, como profissional, tem direito, tem dever, as habilitações dentro da profissão, entendeu? Ele regulamenta tudo isso, ele nos mostra isso. E as diversas profissões, elas possuem seus conselhos específicos. Não porque uma área de atuação é melhor do que a outra, mas sim pelo fato de que as peculiaridades de cada profissão existem normas e legislações direcionadas. E aqui a gente vai ver um pouco da legislação voltada para a profissão de vocês, a futura profissão de vocês, que são técnicos em enfermagem. Na legislação, alguns artigos tratam especificamente dos profissionais técnicos em enfermagem. Em especial esses dois que eu vou citar aqui, que são eles. O artigo 2 diz que a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Eu sou biomédico. Eu faço parte do Conselho Regional de Biomedicina. Ok? Vocês, quando se formarem, para trabalhar, vocês terão que se inscrever no Conselho Regional de Enfermagem. Só que, diferente do meu conselho, o Conselho Regional de Enfermagem, a jurisdição dele é estadual. Enquanto que o meu conselho, a jurisdição dele é por região. Então, o meu conselho, ele me dá autonomia para trabalhar em todo o Nordeste, sem precisar de um registro secundário. Diferente do Conselho Regional de Enfermagem. Por ser um conselho estadual, se você, como futuro profissional da enfermagem, quiser trabalhar em um outro estado, você terá que solicitar ao seu conselho um registro secundário.
para assim você poder trabalhar corretamente dentro do que a legislação da profissão de vocês determina. Não fazendo isso, vocês correm risco de penalidade, que é o que a legislação também atribui à prática ilegal da profissão, pelo fato de você não estar inscrito e autorizado a trabalhar naquele determinado, naquela determinada jurisdição. Um outro parágrafo, na verdade, é um parágrafo único, né? A enfermagem, ela é exercida de forma privativa pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. Então, nesse parágrafo único, a gente vê que existe uma hierarquia dentro da profissão, sendo que os técnicos de enfermagem, eles trabalham em conjunto com toda a equipe e especialmente sob demanda de um enfermeiro. E quem pode ser técnico de enfermagem? Os técnicos de enfermagem, por obrigação, ele deve ser diplomado ou ter um certificado de técnico de enfermagem expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. O titular, no caso vocês futuramente, do diploma ou do certificado, legalmente conferido pela escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo com o intercâmbio cultural e revalidado no Brasil, com diploma de técnico de enfermagem. Então, se você cursou o curso fora do Brasil, uma unidade aqui do Brasil, ela tem que certificar e revalidar o diploma de vocês aqui no Brasil para que vocês possam trabalhar, para que vocês possam desenvolver as atividades de vocês aqui no Brasil. Isso, exemplificando, funciona da mesma forma para aqueles que cursaram medicina fora do Brasil. Eles precisam vir a uma universidade aqui no Brasil para que possa revalidar o diploma. É o que acontece com o exame, o revalida. No artigo 12, diz que o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação do planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente participar da programação da assistência da enfermagem, porque são os técnicos de enfermagem, juntamente sobre a orientação de um enfermeiro, que os técnicos de enfermagem saem de leito a leito, aferindo a pressão, vendo a temperatura, administrando o medicamento. Então, em toda essa área da assistência, o técnico de enfermagem ele está presente. Então, também cabe ao técnico de enfermagem executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. Uma ação privativa do enfermeiro é a passagem de sonda nasointeral ou vesical, que é aquela sonda de alívio, que quando um paciente está sem fazer xixi, devido a um edema e tal, aí o enfermeiro passa uma sonda para aliviar, ou até mesmo para coletar material para um exame de urina. Então, esses
essas atividades, tipo a passagem de sonda nasointeral ou sonda vesical de alívio ou de demora, essas atividades elas são privativas do enfermeiro. Então, como técnico de enfermagem, vocês não podem fazer, não devem fazer. Mesmo que você tenha um conhecimento, pelo fato de você ter visto um enfermeiro fazer tal atividade, pela legislação, você não deve fazer porque ela não permite que você faça. E fazendo isso, mesmo assim, você fazendo isso, você corre o risco de penalidade, conforme a legislação da profissão. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Então, o técnico de enfermagem, ele orienta, ele supervisiona, mas isso no nível hierárquico, auxiliando o profissional enfermeiro. E o técnico de enfermagem, ele participa da equipe de saúde. Assim como o médico, assim como o nutricionista, ele faz parte sim da equipe de saúde. E terminando aqui, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade e também quero dizer que teremos sim um outro encontro virtual por meio do Google Meet, onde eu vou estar tirando dúvidas de vocês pertinentes a essa disciplina, que a gente está falando sobre ética, legislação da enfermagem. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato também. Vai ter uma atividadezinha. Se vocês tiverem dificuldade em relação à atividade em si, podem me procurar também, viu? Vou deixar meu contato. Vocês podem me procurar sempre que tiver uma dúvida, sempre que precisar, eu vou estar com vocês. E além desse encontro com vocês pelo Google Meet para tirar essas dúvidas, até mesmo revisar o assunto, se preciso for, a gente vai ter uma outra aula dia 27 de novembro, se não me falha a memória. E é isso. Estaremos lá, viu? Espero que tenham gostado da aula. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E estamos aqui para o que precisar. Obrigado.